Já dei uma breve introduzida no evento. Sim, Raíssa, o certificado hoje, ele é emitido de acordo com a inscrição que você fez para entrar no Zoom. Então, tem que estar com o nome completo e o e-mail completo para poder receber o certificado, tá bom? O doutor Edward vai moderar o fórum de hoje. Edward, fica à vontade, cada um se apresente, por favor, se introduza aí. O fórum é seu. Edward, obrigada aí mais uma vez por estar moderando o encontro de hoje. Obrigado pelo convite, Cris. Então, pessoal, deixa eu só começar. Eu vou compartilhar com vocês agora a tela. E eu sou, acho que para quem não me conhece ainda, eu sou médico ginecologista, estou no grupo Fertility junto com o Sapiente há aproximadamente 4 anos. Eu sou formado em Escola Paulista, fiz reprodução humana, ginecologia, reprodução humana lá, e tenho atuado na área desde então. E essa discussão, até eu estava falando minha tela está compartilhada? Apareceu a apresentação? Tá ótimo. E essa sequência de fóruns aí que a Cris está organizando para comemorar os 25 anos do Instituto, né? Que é muita honra que eu e a Fernanda e a Ana estamos participando do primeiro. E esse tema é um tema bem interessante, até que a gente estava discutindo até agora há pouco, assim, a falha repetida de implantação é uma coisa que acompanha o que a gente faz, e de uma certa maneira a gente acaba olhando um espelho, olhando para a nossa prática clínica e a prática do dia a dia da equipe de laboratório, de tudo que a gente faz, de todas as etapas desse grupo, desse time que precisa trabalhar junto para conseguir entregar que esses casais vieram buscar. Então, a falha repetida de implantação é uma dúvida se realmente esse tema existe, se é um tema que realmente a gente sabe que o insucesso vem do coisa, mas essa falha, se existe mesmo essa paciente que tem esse diagnóstico de falha repetida de implantação, se ela realmente é uma paciente que a gente deve perseguir, deve tratar de uma maneira diferente, porque muitas vezes parece que a gente está fazendo sempre a mesma coisa, mas a gente acaba mudando o embrião, que é um dos principais pontos dessa equação que a gente desse problema que a gente tem para resolver, né? E muitos trabalhos discutem, porque quando a gente vê a sucessiva substituição dos embriões, a gente começa a ter uma melhora de taxa de sucesso em aqueles casos que estavam muito difíceis. Então, a falha recorrente de implantação, ela vem de uma dificuldade enorme de criar uma uniformização para esse tema, do que é a definição da falha de implantação. Até estava falando com a Fernanda que eu tentei brincar com o chat GPT para a gente ver o que ele respondia, né? E a dificuldade da inteligência artificial em responder é a mesma dificuldade que a gente tem quando a gente vai pesquisar. Então, eu coloquei aqui uma breve introdução, não estou querendo atrapalhar o conteúdo da aula da doutora Fernanda, mas assim, a definição de implantação é uma coisa que a gente precisa definir direitinho. O que é isso antes da gente falar de falha de implantação? O que é a implantação? Quando tem um beta-HCG, quando tem saco gestacional, quando tem batimento, quando tem nascimento, que é o que o casal veio buscar, quando vem procurar a gente. E aí vem a definição da falha de implantação, né? E aí fica mais complexo, quando a gente começa a colocar um monte de variável junto nisso. Então, a gente tem qualidade. Qual que é a qualidade? A gente vai falar de morfologia. Quando eu trabalhei, a Fernanda, quando a gente começou a trabalhar com reprodução humana, embrião em estágio de clivagem. E hoje a gente tem morfocinética, avaliação de genética embrionária cada vez mais complexa e não vai parar por aí. E se começa a olhar a literatura, tanto a Sociedade Brasileira, o ASHRAE e o SRM, não chega num consenso dessa definição. Então, essa aula para a doutora Fernanda, que eu acho que talvez a gente vai tentar estabelecer pensar num consenso comum do que é essa falha de implantação e pensar um pouco nessas causas. E eu vou passar agora a palavra para a doutora Fernanda. Agora a palavra para a doutora Fernanda. Boa noite, pessoal. Vamos lá, me deram esse tema um pouco difícil, um pouco ingrato, nem estou sabendo como classificar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então vamos lá. Retomando, né? A gente está nesse assunto que é falha repetida de implantação. E como eu estava falando, é um assunto um pouco ingrato, porque
é um tema delicado da reprodução, né? Aquela situação onde você já fez vários tratamentos, você não consegue o positivo, a paciente já está fazendo 1000 questionamentos de coisas para as quais você também não tem respostas. Inclusive, a gente mal tem respostas para qual é o melhor conceito de implantação e falha repetida de implantação. Pode passar, Cris. E pior que eu pus tudo com animação, você vai ter que ficar apertando para mostrar para vocês que o que eu usei de artigo principal aqui para montar essa aula, para fazer o roteiro, foram esses 2 artigos, se vocês quiserem olhar depois. E o que a gente sabe de fato é que vou te dando os joinhas. Para acontecer a gestação, a gente precisa que a paciente tenha um útero normal, ou pelo menos aparentemente normal, dentro da nossa avaliação, com endométrio receptivo, e precisa que o casal consiga fazer ali pelo menos um embrião competente, um embrião bom, um embrião de boa qualidade, que depois também a gente vai discutir o que é isso. A Ana Beatriz vai falar para a gente da parte, né, laboratorial e como que a gente faz essa classificação. E, além disso, a gente precisa que entre o útero e o embrião haja uma interação, várias ações moleculares, intracelulares, que precisam acontecer de forma sincronizada. São muitos detalhes, se a gente for investigar a fundo o processo da implantação, são muitos detalhes para que a gestação aconteça. E aí, isso nos faz nos perguntarmos a seguinte coisa: nós somos tão ineficientes do ponto reprodutivo, porque se a gente for levantar as taxas de implantação que a gente tem e que são apresentadas nos trabalhos, né, dentro dos serviços de reprodução assistida, o que a gente vai ver é que mesmo embriões euploides em úteros aparentemente normais, ou seja, assumindo aqueles 2 parâmetros que a gente precisa, ainda assim, se a gente consegue atingir esses 2 parâmetros, a gente tem uma taxa de 60% a 65% de gestação ongoing, que é a gestação evolutiva, né, que a gente classifica quando tem embrião com batimento e está desenvolvendo. E aí, o que é que acontece, então, com essa outra parcela dos casais, dos pacientes, os 35% a 40% dos casais que teimam, e eu falo que teimam em não engravidar, porque a gente está falando aqui não só de uma falha, né? Não só de uma tentativa que não deu certo, mas quando a gente fala de falha repetida de implantação, como o próprio nome diz, alguns tratamentos já foram feitos, algumas transferências já foram feitas, e ainda assim o casal não consegue atingir a gestação. Bom, e aí a gente entra na questão da definição. O Edward já começou aqui questionando o que, de fato, como que a gente pode classificar a implantação, e aí a gente vai classificar como? Quando o beta é positivo, então a implantação está confirmada, é quando aparece o saco gestacional, é quando esse embrião começa a apresentar batimento, atividade cardíaca. Então, óbvio, quando o beta dá positivo, a gente sabe que houve ali uma implantação, mas pensando num parâmetro clínico que para a gente tenha mais relevância, mas ele falou que não tem a gente usa o parâmetro do saco gestacional para... Ligue os microfones, por favor. É a Daniela, né, que está conversando, doido? Não, eu estou pedindo para desligarem os microfones. Só estou ouvindo a sua vozinha. Que estão atrapalhando, e a Cris me mutou, que estão atrapalhando a aula da professora Fernanda. Então, por favor, pessoal, desliguem os microfones. Obrigado de nada. Bom, enfim, qual desses 3 parâmetros seria o ideal? E aí, né, para que seja um parâmetro que tenha, de fato, uma relevância clínica, a gente usa o parâmetro de saco gestacional para definir o que é, então, a taxa de implantação. E aí, a taxa de implantação é definida como o número de sacos gestacionais, que a gente vê ao ultrassom, sobre o número de embriões transferidos. E aí, alguns autores, mais recentemente, alguns trabalhos, têm usado um outro termo, que é a taxa de implantação sustentada. E a taxa de implantação sustentada, ela é calculada com o número de embriões com batimento cardíaco sobre o número de embriões transferidos, porque esse parâmetro ele tem uma melhor correlação com a taxa de nascidos vivos lá na frente, que, no fim das contas, é o resultado principal que a gente quer num tratamento de reprodução assistida.
Bom, e aí, muito difícil a gente conseguir um termo único, um consenso na definição. O que acontece é que os trabalhos que falam de falha de implantação, cada um acaba dando a sua própria definição. Então, aqui nesse trabalho, nós definimos falha de implantação dessa forma. Aí o outro trabalho fala de outro jeito, o outro fala de outro jeito. Então, vou dar exemplos aqui do que a gente tem atualmente de conceitos de falha de implantação. Seria a falha em alcançar a gestação após 3 ciclos completos de FIV, ou então 3 ciclos de FIV com pelo menos 2 embriões de boa qualidade transferidos, ou então a transferência de embriões de boa qualidade em pelo menos 3 ciclos de FIV, tanto a fresco quanto descongelados, em mulheres com menos de 40 anos. A Sociedade Europeia, ela já fez uma definição e nos parâmetros deles, eles levam em consideração a falha de engravidar após 3 transferências de embriões de boa qualidade ou 10 ou mais embriões transferidos em múltiplos tentamentos, múltiplas tentativas. Ou seja, muito variável. A gente leva em consideração aqui alguns fatores, né? Então, é número de ciclos, é número de embrião, é qualidade do embrião, a idade da mulher entra nessa classificação. Todos esses embriões, embora eles falem aqui embriões de boa qualidade, todos esses conceitos aqui que eu apresentei, eles não estão considerando análise teste genético do embrião. Então, são embriões sem diagnóstico genético. E a gente sabe, obviamente, que a maior parte dos tratamentos que não dão certo, as gestações que não vão para frente, ou os tratamentos onde a gente não vê a implantação, são por alterações embrionárias que estão relacionadas com as aneuploidias e, consequentemente, com a idade materna ou a idade do óvulo, né? Pensando aí se for um óvulo de doadora. Então, a idade materna, quanto maior o número de aneuploidia, menor a chance desse embrião ser de boa qualidade, maior a taxa de abortamento. E aí, aquilo que eu falei para vocês, né? Que parâmetros a gente deve usar? Pode passar. Que parâmetros a gente deve usar? O número de embriões, a qualidade do embrião e como que eu vou avaliar essa qualidade? Antigamente, como o Edward falou, da época dele, né? Não na minha, mas ele transferia embrião em dia 2, dia 3, um negócio super antigo. E aí... E hoje a gente tem um cultivo embrionário, né, muito mais estendido, com avaliação muito mais precisa, com uso de inteligência artificial. Então, como que a gente classifica hoje um embrião que tem boa qualidade? É pela morfologia, é pela morfocinética, é pelo grau de euploidia dele. E, consequentemente, o grau de euploidia que está relacionado com a idade da mulher e a idade do óvulo. E aí, pode passar. Para exemplificar essa questão da taxa de euploidia, que está relacionado com a idade e muito relacionado com o sucesso do tratamento, eu trouxe esse trabalho, que é de 2021, que ele fala o seguinte, que a taxa de implantação sustentada, ou seja, aquela onde de fato a gestação está evoluindo, foi de 95%, ou seja, super alta, 95%, após 3 transferências consecutivas de embrião único euploide num ciclo de descongelamento. Foi esse grupo de pacientes que ele avaliou. E aí ele chega à conclusão que, portanto, quase não existe falha recorrente de implantação, porque a taxa é menor que 5%, deu 4,5%, 4,8%, alguma coisa assim. Um pouco menor do que 5% é, de fato, a taxa de falha recorrente de implantação, se você tiver a oportunidade de tentar, pelo menos, a transferência de 3 embriões euploides. Tá? Eles fizeram embriões únicos e eram todos ciclos de descongelamento. E aí, nesse outro artigo, ele mostra essa tabela que é super interessante. Quando você não tem o diagnóstico genético, você não fez o PGT, qual seria o número de embrião necessário para você alcançar a probabilidade de 95% de gestação? Então, obviamente, isso vai variar de acordo com a idade, porque quanto maior a idade, mais embriões alterados, então vou precisar de um número maior de embriões. Então, ali... não tenho pointer. Ali nas pacientes com menos de 35 anos, ele observou uma taxa de aneuploidia de 20%, seriam necessários 4 blastocistos, sem PGT, 4 blastocistos,
para que ela conseguisse se igualar àquele outro grupo, né? Alcançar a taxa de 95% de gestação, de implantação sustentada. Quando a gente passa lá para o grupo de 38% a 40%, a taxa de aneuploidia vai para 50%, e aí a gente já precisaria de pelo menos uns 7 embriões, considerando que eles não têm diagnóstico genético. E quando a gente vai para 43 anos ou mais, a taxa de aneuploidia é 85% e seriam necessários 27 embriões, ela tentar 27 transferências ali, ou pelo menos, né, de 27 embriões, não necessariamente tudo separado, para que ela alcançasse uma taxa muito boa de probabilidade de gestação. Mas, aos 43 anos, né, para conseguir 27 embriões, só por milagre. Pode ir. E aí eu trago aqui algumas reflexões para vocês. A paciente que ela tem uma taxa reduzida de implantação, será que todas elas alcançariam a gestação se elas tivessem um número grande de embriões? Quer dizer, fica tentando aí que uma hora vai dar certo. A depender da sua faixa etária, se você conseguir alcançar aquele número lá de embriões, sejam 4, sejam 12, 13, se você transferir todos eles, uma hora você vai conseguir. Outra coisa, muito difícil você falar isso para paciente, se é uma paciente de mais idade que precisaria ali de um número muito grande de embriões, porque esses ciclos subsequentes, essas falhas, elas trazem consequências físicas, emocionais e financeiras que podem ser muito dramáticas para o casal. E isso é um fator muito importante de dropout, de desistência do tratamento. Muitos pacientes acabam desistindo do tratamento porque, de fato, não conseguem seguir, né? Ou seja porque emocionalmente não conseguem, seja porque financeiramente não conseguem arcar com os custos do tratamento. E a outra coisa que eu queria falar é que essa falta de uniformidade na definição dessa condição, da falha recorrente de implantação, ela pode levar tanto a diagnósticos quanto tratamentos, terapias, além do recomendado, além do necessário. Então, over-treatment, de a gente começar a tratar coisas que não deveria, porque a paciente fica aflita, o médico fica aflito, e a gente vai falar mais para frente do o número enorme que a gente tem de opções de terapias que podem ali, de repente, ajudar, e isso vai ali aumentando não só a investigação, como o tratamento dessa paciente, não necessariamente com terapias que tenham comprovação científica. Pode passar. Bom, aí, por conta dessa falta aí de definição, um grupo de 27 experts se organizou, fez um workshop de falha recorrente de implantação ano passado, em julho do ano passado, na Suíça, para elaborar justamente consensos, né, sobre o tema, sobre as falhas repetidas de implantação. Esse artigo só está publicado online ainda nem foi impresso, é agora de 2023, então esses profissionais, eles se juntaram, formaram grupos, se dividiram para estudar tópicos que estavam relacionados ao assunto, para poder chegar aí a um consenso para tentar uniformizar mais entre os serviços de reprodução assistida, não só a definição, mas, consequentemente, as condutas que vão ser tomadas a partir de quando a paciente recebe o diagnóstico. Então, eles foram estudar a definição, as características clínicas, se havia meios mais sólidos de fazer um diagnóstico e que medidas terapêuticas podiam ser propostas, né, valeriam a pena de propor, depois de uma ou de várias falhas de implantação. E aí esse foi o workshop de Lugano, ficou conhecido. Pode passar. Está fotografando aí, minha assistente? E aí eles trouxeram a seguinte definição. Para esse workshop, eles usaram o conceito de falha de implantação como a falha em alcançar uma implantação sustentada, ou seja, de identificar saco gestacional no ultrassom. Então, eles começaram com isso, e depois eles... Pode passar. E depois eles chegaram à conclusão que a falha... Eles chegaram à conclusão que a falha repetida de implantação ia ser definida como a ausência de implantação sustentada após 3 transferências de embrião único euploide ou aquele número que seria equivalente para se conseguir ali a mesma taxa de gestação, né, de acordo com a faixa etária da paciente. E aí, quando essa gestação não acontece, a paciente chega com aquela pergunta de, doutora, por que não implantou? O que deu errado? Estava indo tudo bem, meu embrião estava ok, meu endométrio estava ok.
E aí é importante fazer um parêntese aqui, quando a gente fala que a paciente teve falha de implantação, obviamente que a gente está considerando que o endométrio estava ok, o útero estava ok, o embrião estava de boa qualidade, mas ela tem alguma dessas outras alterações, a gente já tem um motivo ali que justifique a falha da implantação, né? Então, aqui, normalmente, a gente não tem ainda algo muito determinado. Por que que falhou? Por que que implantou? E aí você vai revisar o caso dessa paciente com o laboratório, com a própria paciente, e vocês vão levantar o que foi que aconteceu. Será que foi por conta da qualidade ossária, da qualidade seminal? Será que foi aquela corte de ócitos que foi estimulada? A gente sabe que há uma variação também entre os ciclos da mesma paciente. Às vezes ela pode responder melhor num ciclo, responder de forma pior no outro, ter óvulos de melhor qualidade, com maior taxa de fertilização num ciclo e diferente no outro, e não necessariamente, se ela foi ruim num primeiro ciclo, não necessariamente isso vai se repetir, ela pode ter essa variação, então isso vai ser rechecado. Outros fatores que devem ser avaliados são os fatores uterinos, mas como eu falei, né, se você já fez a avaliação inicial adequada, ela deve ser feita prévia à FIV, né? Então, aqui a gente usa muito ultrassom, 2D e o 3D, a esterossalpingografia, que teoricamente é para avaliar a tuba, mas acaba avaliando um pouco da cavidade também, e acaba avaliando a presença de hidrossalpinge, porque quando você tem líquido coletado na tuba e há refluxo desse líquido para dentro da cavidade uterina, isso pode levar a não implantação, então pode ser uma causa. E aí no trabalho eles falam de esterosonografia, parece que nos Estados Unidos eles usam com muita frequência para avaliar a cavidade uterina, embora aqui não seja muito frequente a gente usar. Só falando ainda dos fatores uterinos, é uma coisa também controversa, mas não entra na avaliação inicial a esteroscopia de rotina, não entra na avaliação inicial fazer ressonância de pelve, a não ser, óbvio, que você tenha suspeitas que você precise confirmar com esses exames, tá? Bom, e aí, além dos fatores ossários, dos fatores uterinos, que eu estou levando em consideração basicamente a anatomia, a gente precisa pensar nos fatores endometriais, porque precisa haver aquela sincronia, aquela interação entre o embrião e o endométrio. Então, a gente já passou pela reprodução humana nos últimos anos vários testes, várias tentativas de fazer um diagnóstico e instituir um tratamento para essas pacientes que têm essa dificuldade. Nós tivemos aí uma época dos testes de receptividade endometrial, que hoje já não são mais recomendados. A medida da espessura endometrial, e aí os trabalhos também variam, tem trabalho que fala do limite de 6, outro que fala do limite de 7 ou 8. Hoje em dia já é até questionável, embora a gente sempre tenha ficado muito atento a essa questão da espessura. Testes para avaliar microbioma endometrial, até hoje em dia eles são inconclusivos. A pesquisa de fatores inflamatórios no endométrio de pacientes, principalmente pacientes que têm endometriose e adenomiose, elas podem ter um aumento de fatores inflamatórios e isso levar a uma resistência à ação da progesterona do endométrio. Mas isso também é questionável. Pacientes com adenomiose, mas que têm o útero de tamanho normal, o endométrio com tamanho normal, zona juncional ok, elas dificilmente vão ser impactadas na implantação. E o fantasma da endometrite crônica, que também é um quadro difícil de diagnosticar, controverso, normalmente é feito por esteroscopia e na avaliação visual a gente vê micropólipos, na avaliação histológica sempre tem variação de laboratório para laboratório, e ainda o tratamento é feito com antibiótico por períodos longos, até 14 dias, mas ainda assim precisaria de mais estudos. O impacto ainda é inconclusivo. Ainda tem outros fatores que a gente pode avaliar, e aí o efeito da progesterona, o nível de progesterona. Hoje a gente já sabe que no dia da transferência, valores de progesterona abaixo de 10, da dosagem sérica, estão relacionados com piores resultados de gestação, de implantação. Então, aqui está até hoje, porque toda hora isso muda. Se a gente pegasse uns anos atrás, a gente diria para fazer teste de receptividade, para fazer injúria endometrial. Hoje a gente já está falando que não. Hoje a gente está falando que a progesterona tem impacto e que se a progesterona estiver abaixo de 10 no dia da transferência, você deve fazer uma correção, seja com progesterona
associando a progesterona intramuscular, ou subcutânea, ou via oral, o que tiver disponível. Aqui no Brasil a gente usa basicamente a vaginal e quando precisa complementar, complementa com a oral. E os fatores metabólicos, ou seja, fatores intrínsecos da paciente, principalmente a obesidade e outras condições que estão relacionadas com estilo de vida, cigarro, mas aqui nesse trabalho ele foca principalmente na obesidade, que a gente sabe, sim, que há um impacto negativo nas taxas, por exemplo, de gestação, nos fatores, no desenvolvimento obstétrico, nos desfechos obstétricos, mas precisaria de mais estudo para definir a obesidade como um fator mesmo de falha de implantação recorrente, como um fator isolado. Olha, você teve essa falha, tá tudo ok, a questão é só a obesidade, então é mais provável que seja associada com outras alterações. E, por último, avaliar também, né, a questão do fator seminal. A gente sabe também que o aumento da fragmentação de DNA pode estar relacionado a piores resultados, pode estar relacionado ao aumento da taxa de abortamento. Eita, meu Deus, tem alguém apitando aqui. Ih, ficou o contrário. Poxa, essa era uma tabela que mostra... Peraí, gente. Deixa eu desligar o barulhinho. Essa era uma tabela, depois eu posso disponibilizar para vocês. É uma tabela que fala justamente desses outros fatores que podem impactar ali na implantação que você precisaria pesquisar. E tem fatores metabólicos, nem está impresso aqui, senão eu diria para vocês. E aí ele fala qual é o fator, se esse fator dava para você ter analisado já antes de fazer o tratamento, ou se você de fato só pede depois que tem alguma falha, se tem alguma relevância você fazer um tratamento ou não para esse fator, e aí ele coloca endometrite, adenomiose, várias outras coisas, se compensa ou não você intervir, e a maioria não, tá? E aí, o que a gente faz, então, com essa paciente que tem falha recorrente de implantação? Hoje em dia, ela entra na internet, ela pega a receita da amiga, ela tem uma fórmula de antioxidantes, de várias vitaminas, de coisas para melhorar a implantação, ela pegou a dica com alguém, e o que a gente sabe até hoje é que, nesse workshop de Lugano, eles chegaram à conclusão que não há evidência de tratamento efetivo para falha recorrente de implantação. Então, a paciente simplesmente... ela tem uma dificuldade de implantar, você muitas vezes não sabe dizer o porquê, e você não tem um tratamento efetivo para oferecer para ela. Com que cara você vai conversar com essa paciente, né? Você vai dizer, olha, eu não sei por que não implantou e eu não tenho nada para fazer por você a mais. Então, é uma situação desconfortável, porque a paciente ela quer uma outra conduta, e a gente sabe que se ela for em outros lugares vão oferecer outras condutas. E aí a gente entra naquele assunto espinhoso e bem atual que a gente tem falado com bastante frequência, que são os add-ons. Escrevi add-nos, mas é add-ons, que são um conjunto de tratamentos, técnicas, terapias que não têm uma comprovação científica, mas que muitas vezes são instituídos para aumentar o sucesso da implantação. E aí, porque... cresceu absurdamente essa oferta de add-ons para os pacientes nas clínicas de reprodução assistida, as sociedades começaram a se mobilizar para estabelecer o que é que realmente vale a pena você oferecer ou não, o que é que tem uma comprovação excelente, uma comprovação média ou que não tem comprovação nenhuma, para que você não comece a fazer aquilo que a gente falou, de tratar além do necessário, usar tratamentos caros, que vão encarecer ainda mais as tentativas da paciente, sem que ela tenha resultado. E aí, quero agradecer aí as meninas do Sapiente, a Amanda que me mandou esses slides, foram apresentados no Journal Club da SBRA, na semana passada, mês passado, e aqui a SBRA está se mobilizando para fazer uma lista desses add-ons e classificá-los. Então, verde é aquele que tem estudos com qualidade demonstrando a eficácia do procedimento, o amarelo são aquelas técnicas ou terapias onde as evidências são contraditórias, e o vermelho é aquela técnica que não tem comprovação, que não deve ser recomendada. Ainda não está finalizado também, tá? Esse aqui é o rascunho que eles apresentaram, talvez ainda tenha algumas modificações, mas eles classificaram, então, desculpa, Cris, perguntar, eles classificaram como add-ons que tem comprovação, ativação ossária, ciclos de congelamento de embriões eletivos, ou seja, fazer vários
congelamentos, teste genético pré-implantacional, então isso pode melhorar os resultados. Classificaram como amarelo, meio enriquecido com hialuronato, isso, Nabi? Do STIM, injúria endometrial, a injeção a ICSI com alta magnificação, PIXI, fragmentação de DNA, time-lapse e uso de antioxidantes masculinos para melhorar a qualidade seminal e a taxa de fecundação. E eles classificaram como vermelho, ou seja, não tem comprovação, não deveria ser oferecido mais o Hatching assistido, o teste de receptividade endometrial, testes imunológicos, os testes de avaliação endometrial do microbioma, pesquisa de endometrite, polimorfismo do PAI para avaliar trombofilias, PRP, esteroscopia, e aqui eles colocaram uma esteroscopia de triagem, aquilo não precisa ser oferecido para todo mundo, a não ser que você tenha suspeita. GH, hormônio de crescimento durante o estímulo ovariano, aspirina, heparina, imunoglobulina intravenosa e glicocorticoides. Então, nada disso tem comprovação e não deveria ser oferecido para esses casais que estão passando por essa dificuldade. Pode passar. E aí, eu trouxe só por último esse artigo que também ainda é um rascunho do Escher, mas é a mesma situação, eles estão fazendo um guideline aí de práticas, de recomendações para falha de implantação recorrente, e também, pode passar, e também classificando em amarelo, vermelho, cada terapia, cada tratamento, o que pode ser oferecido ou não para essas pacientes. E algumas coisas até diferem, tá, do que a gente teve aqui na sociedade brasileira, da sociedade europeia, mas a maioria é parecida, ou pelo menos os verdes e amarelos são semelhantes. E é isso, queria agradecer aí, desculpa a demora. Agora, acho que a Nabi vai falar para a gente da parte laboratorial, né? Impacto. Beijo, me liga. Ótima sua aula, doutora Fer. Adorei. Vou compartilhar agora a minha aqui para vocês. Vou falar alguns slides para não ficar repetitivo, né? Manda para a Cris também. Vou mandar. Mas tem Quer vídeo comentar a também, apresentação da Fê, Edward? Vou deixar para o final. Não, eu ia comentar a apresentação da Fê, a Ana já começou, eu deixei, mas a apresentação da Fê foi bem completa, assim, começando a colocar tudo. E depois que a gente faz praticamente tudo isso que a Fernanda já ofereceu, que a Fernanda mostrou que a gente pode fazer, a gente sempre vem a pergunta para o laboratório, né? A gente sempre liga para o laboratório saber o que aconteceu, se acha que o estímulo dá para melhorar, dá para fazer alguma coisa diferente, mas essa pergunta que o laboratório sempre tem uma dificuldade de responder, essa que eu fiquei bem curioso de esperar a aula da Ana agora. A gente liga para tentar pôr a culpa em alguém, né? Ver se o laboratório que deu ruim, porque, né? Aí que a gente responde com medinho. Me manda para o WhatsApp, Ana. Alguém tem que ser culpado e a gente não está sabendo o que responder para a paciente. Acho que foi... Tá bom. Vai falar joinha igual a Fê que eu vou passando. Vou falar do lado do laboratório agora. A doutora Fernanda que deu esse aulão. Pode passar. Vou me apresentar. Muito obrigada novamente pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês, participando desses fóruns. Vi vários nomes conhecidos, além do pessoal que está do Sapiente mesmo, né? A Dani e tal, mas eu vi outros nomes conhecidos. Fiquei bem feliz de vocês estarem aqui. Eu sou bióloga, fiz bacharel e licenciatura na Unicamp e sou especialista em reprodução humana assistida pelo Sapiente. Trabalho como embriologista na Fertilidade de Vida, aqui em Campinas, que é a minha cidade natal, mas eu trabalhei em Brasília e Monte das Cruzes. E eu tenho meu Instagram, que é o Embriogueirinha. Quem quiser pode mandar mensagem lá e a gente conversa mais. Deixa eu passar. Bom, a implantação, ela ocorre com a invasão do blastocisto no endométrio, né? E aí, né, tem essa dificuldade de definição do que é, como é que vai ser avaliada. Eu peguei como base a avaliação pela presença do saco gestacional, tá bom? Pode passar.
O Estre fez um rascunho, né, de um guia de boas práticas para falha de implantação. É um rascunho, não tem um documento oficial ainda, mas eles usam como base essa definição, que é bem próxima da que a doutora Fernanda utilizou, que é a falha em alcançar uma gravidez clínica após 2 a 3 ciclos de transferência, utilizando de 1 a 4 embriões de boa qualidade, sendo que a idade materna deve ser levada em consideração. Isso pode acontecer por fatores maternos ou embrionários, mas não considera variáveis individuais, né? O estilo de vida do paciente, qualidade dos gametas. E é necessário que a gente tenha esse guia de saber como agir nesses casos, que seja realmente baseado em evidências de boa qualidade. Como o Dr. Edward falou, né? É difícil a gente saber quando que existe um problema ou quando é meio que um azar da paciente. Pô, ela caiu ali na taxa das pacientes que podem ter esse problema, né? E de acordo com esse documento do Estre, eles fizeram uma nota de corte para predizer quando que é um problema de falha recorrente de implantação e quando que é azar. Pode passar. Então, isso com base na chance da paciente engravidar, e aí avaliando principalmente a idade materna e o número de embriões euploides. E essa nota de corte, ele indica quando que deve haver algum tipo de intervenção. Então, por exemplo, pacientes com menos de 34 anos, com uma taxa de implantação de gravidez por transferência de 31,5%, deve-se intervir após 3 transferências embrionárias. Pode passar. E essa intervenção seria a avaliação, como a doutora Fernanda falou, de cariótipo, de melhorar, tentar orientar a paciente, o cônjuge, a melhorar o estilo de vida do casal, qualidade do sono, alimentação, deficiência nutricional, avaliação do endométrio, que daí tem todas aquelas ferramentas, as que são indicadas e as que são extras, né, os add-ons. Pode passar. E com isso a gente consegue tentar identificar quais são as possíveis causas para uma falha repetitiva recorrente de implantação, né? Principalmente idade materna, porque, infelizmente, a biologia, a natureza não acompanha o nosso ritmo social, né? Então, a gente tem engravidado mais tarde com a entrada no mercado de trabalho, isso para mulheres brancas, claro. Então, a gente, entrando no mercado de trabalho, a gente começa a pensar em ter filhos mais tarde, porque é difícil de conciliar também o trabalho com a criação dos filhos. A receptividade endometrial, que é a parte clínica, e na parte do laboratório, principalmente a qualidade do óvulo, do espermatozoide e dos embriões. Pode passar. Bom, uma qualidade ocitária ruim, a gente pode desconfiar que seja o motivo quando tem ou uma má resposta ao estímulo ovariano, poucos óvulos coletados, uma alta proporção de óvulos imaturos, taxa reduzida de fertilização ou de utilização dos embriões transferidos ou congelados. Então, por exemplo, não adianta a paciente ter 15 óvulos, 15 maduros, 12 fertilizados que está dentro da taxa esperada e usar 2 embriões. Isso é algo para suspeitar de que a qualidade ocitária seja ruim. E isso associado também a um alto FSH e o baixo AMH. E, claro, a idade avançada, que traz uma maior taxa de aneuploidia, a redução do potencial de membrana da mitocôndria e o maior dano ao DNA mitocondrial, que, apesar de, nos testes genéticos, não ser uma ferramenta muito confiável, né, para predizer a chance do embrião implantar, ele pode indicar para a gente que esse embrião, esse óvulo, esse embrião não tem tanta energia quanto seria necessário
para alcançar a implantação. Pode passar. As células da granulosa, elas desempenham um papel muito importante na implantação. Quando a gente vai fazer a ICSI, a gente faz uma denudação com um tempo adequado para ter uma boa interação entre as células da granulosa e o óvulo, porque elas são fonte de hormônios e de fatores que vão favorecer a implantação do embrião. Elas ajudam na formação dos vasos sanguíneos, que são extremamente necessários para a nutrição do embrião durante a invasão do endométrio. E tem relação com a qualidade do óvulo, com a competência do embrião e o resultado da gestação. Então, tem trabalhos que indicam que a cocultura de embriões com essas células da granulosa podem aumentar as chances de implantação e de gestação em pessoas com falhas de implantação recorrente. Pode passar. A qualidade espermática, como a doutora Fernanda falou, né? Fala-se muito de teste de fragmentação de DNA, mas ainda não há uma relação clara, bem estabelecida no meio científico da relação entre o espermatozoide com alto índice de fragmentação com a falha de implantação, mas a gente sabe que, pode passar, que fatores masculinos têm relação com uma maior chance de falha de implantação. Então, é mandatório, em todos os casos, claro, uma correta manipulação dos espermatozoides, tanto durante o processamento seminal, e isso é super importante, até mesmo com a nova RDC, de ter um andrologista dedicado ao laboratório de andro, porque existe uma tendência de pensar que a andrologia não demanda tanto esforço ou tanta atenção, mas a andrologia é igualmente importante, né? Então, é importante a gente manipular bem os espermatozoides, avaliar e selecionar bem os espermatozoides que vão ser injetados, e isso não necessariamente com uma super ICSI, né? Mas ter um carinho ali, perder um tempinho a mais para escolher espermatozoides com uma morfologia mais dentro do esperado. Pode passar. Eu acho que eu coloquei o slide fora da ordem, porque eu queria um outro agora. Só pensei isso agora, mas eu vou falar depois. É importantíssimo para o laboratório de reprodução o controle de qualidade seja impecável. A gente precisa trabalhar no ambiente limpo, no ambiente estéril. A chance de contaminação afeta, quando a contaminação afeta a qualidade dos embriões, então em limpeza é super importante. O controle de umidade e de temperatura são importantíssimos, porque a gente tem que lembrar que boa parte dos nossos procedimentos são processos químicos, né? A criopreservação, por exemplo, é extremamente dependente da temperatura de sala, porque conforme você aumenta a temperatura, aumenta a velocidade de reação, e a gente quer que a troca da água pelos crioprotetores durante a criopreservação ocorra numa taxa ótima, que não cause nem hiperdesidratação, nem hiperidratação, que vai comprometer a viabilidade dos ossos dos embriões. Então, o controle de umidade e temperatura é importantíssimo, a qualidade dos meios e dos materiais utilizados é importantíssimo. Eu coloquei essa imagem, que é a plaquinha numa superfície aquecida, e dá para ver que, dependendo da posição onde está, dependendo da área da placa, a distribuição do calor não é uniforme. Então, se a gente usa uma plaquinha que tem um design dedicado para FIV, que foi feita para FIV, a gente espera um material que tenha uma gaseificação melhor, mais rápida, uma temperatura mais uniforme. E aí a gente também tem que pensar na hora de montar as gotinhas, onde que as gotinhas vão ficar, medir essas temperaturas, que são super importantes. E a estrutura do laboratório, que tem que ser pensada desde antes, né, no projeto de construção da clínica, com filtros, que vão garantir uma boa qualidade de ar para a gente trabalhar. Então, a adoção de práticas laboratoriais rigorosas e padronizadas pode melhorar significativamente a taxa de gravidez em pacientes com falha de implantação anterior. E aí, é por isso que o laboratório é chato, né?
Porque não pode perfume, não pode passar isso, não pode passar outro produto para limpar o chão, tem que ser isso. É por isso que a gente é chato. Pode passar. O sistema de cultivo é também igualmente importante. Eu coloquei um vídeo do YouTube, tá? Do time-lapse, que tá bonitinho para ver. Então, o sistema de cultivo, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, a gente evitar a retirada dos embriões da incubadora, né? Então, as incubadoras time-lapse são uma grande ferramenta para a gente, que a gente não precisa tirar os ovos e embriões da incubadora para avaliar eles. Não tá bom assim. Ouviu alguma coisa aí? Alguém falou alguma coisa? Não? Dani, seu microfone está aberto. Eu vi agora. Sorry. Ele abre sozinho, ele faz isso. Quando eu falo. Deu bronca nos outros, agora foi você. Então, a gente é uma ferramenta que otimiza nosso trabalho, que otimiza a qualidade dos embriões, que reduz o estresse de manipulação, tá? A gente tem meios mais estáveis sem ficar tirando da incubadora, até mesmo porque quando a gente tira, a gente tem que ser muito ágil para a gente voltar aquela plaquinha para a incubadora num tempo suficiente, que não vai ter perda de temperatura, não vai ter alteração do pH, e aí isso influencia também no tamanho do laboratório. Então, às vezes, se você não tem uma incubadora time-lapse, por exemplo, e é um laboratório grande, legal. Mas se você não tem uma time-lapse, você precisa ficar toda hora retirando para avaliar os embriões, um laboratório muito grande, que você vai ter que se deslocar muito com a placa, já não é tão legal. E aí isso entra na estrutura do laboratório. Então, a gente precisa garantir a qualidade do meio de cultivo. Então, os meios de cultivo já vêm com certificação, da osmolaridade, que é importante, da presença de endotoxinas, da taxa de blastulação com teste em embriões de camundongo. Enfim, uma série de processos que vão assegurar que aquele meio para paciente está de excelente qualidade. A limpeza das incubadoras também é importantíssima, a qualidade dos gases utilizados para alimentar as incubadoras e a atenção de oxigênio pode ser também um fator que pode melhorar a qualidade do embrião. Pode passar. Eu falo rápido, se vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando, abre o microfone e reclama, tá bom? Porque às vezes eu perco a linha. Esse vídeo é muito lentinho. Quer passar mais para frente para ver a hora que eu tenho blastocisto, que é mais bonitinho? Então, nessa incubadora time-lapse, eles vão tirando, tem um carrossel, né, dentro da incubadora, uma câmera, e esse carrossel vai girando, vai parando a cada placa, e ele vai fotografando fotos de cada pocinho dos embriões, né? Então, é um cultivo individual que tem rastreabilidade no todo o processo. E aí, essas fotos são tiradas de tempo em tempo, e você tem um vídeo ao final mostrando todo o desenvolvimento do embrião. Com base nessas imagens, o sistema, se tiver um sistema de avaliação próprio, aí o próprio software da incubadora determina quais são os melhores embriões daquela corte. Pode passar. Embriões de baixa qualidade e com alterações no ritmo de desenvolvimento, né, que é essa morfocinética, eles estão associados com uma menor chance de implantação, tá? Mesmo se eles forem euploides. Então, a gente tem algumas estratégias para fazer uma melhor seleção embrionária e escolher para transferência os melhores embriões possíveis para aquela paciente. Então, a gente vai fazer uma avaliação morfológica com ou sem time-lapse. Cultivo prolongado é uma boa alternativa, vou explicar por quê. A biópsia embrionária e inteligência artificial. Pode passar. Então, quando a gente vai avaliar o ósseo, a gente precisa pensar no quê?
na qualidade do ooplasma, se ele tem inclusões, tem vacúolos, se tem cluster. Na hora de injetar, é legal evitar a região de cluster, porque senão esse óvulo não vai fertilizar. Quando tem presença de retículo endoplasmático liso, a chance de abortamento com aquele óvulo é maior. Então, tem países que não injetam óvulos com essas alterações, tem países que injetam, às vezes é o único óvulo da paciente, e aí é a chance dela, né? Tem como selecionar, então precisa injetar, né? E o tamanho do óvulo, o tamanho do corpúsculo, que a DPC, quando a gente tem corpúsculo gigante, por exemplo, é um indicativo de que durante a extrusão do corpúsculo foi mais cromossomos do que deveria, então a gente deve ter um óvulo alterado ali. A zona pelúcida, se ela é mais densa, se ela é mais escura, se ela é mais grossa. Quando a célula granulosa ali em volta, a gente consegue ver se tem alguma coisa inflamatória pela presença de pontuações e granulações dessas células. A resistência na hora da injeção é importante. A presença de restos celulares no espaço peripitelínico, né, que é o espaço entre a membrana do óvulo e a zona pelúcida. Enfim, tem muitas coisas que a gente precisa olhar com atenção, com carinho, e pensar a cada óvulo que a gente vai injetar, qual a melhor posição, qual a melhor área para depositar o espermatozoide. Sentir o óvulo na hora da injeção, o quanto que vai aspirar, quando que vai soltar. Então, isso demanda também um feeling que só vem com muita prática, né? Pode passar. O doutor perguntou até, mas falou assim, tipo, ela perguntou... falou que o laboratório tem alguma coisa que dá para melhorar no estímulo e tal. Esse é o tipo de coisa que a gente consegue ver na hora da ICSI, né? Então, às vezes, sei lá, se os óvulos são um pouquinho mais sem resistência, se dava para ter feito do trigger, por exemplo, dá para sentir nessa hora. Os espermatozoides, que era esse o slide que eu queria naquele momento anterior. A morfologia parece algo muito arbitrário e deve ser como tudo que a gente faz de avaliação, né? A gente está sempre tentando buscar um ideal, sendo que na vida real, na gravidez natural, acontecem as coisas como devem acontecer e a gente não sabe como que é aquele embrião que implantou, a gente não sabe como foi aquele espermatozoide que deu certo, enfim. Mas, no mundo do laboratório, a gente quer espermatozoides com uma avaliação ideal, e esse ideal é com base em espermatozoides que foram capazes de chegar até o óvulo, numa FIV clássica. Então, esses espermatozoides que estão grudadinhos na zona pelúcida são o padrão que a gente quer para injetar espermatozoides de boa qualidade. Na FIV clássica, a gente não tem essa preocupação, porque as células granulosas vão fazer um trabalho ainda melhor que o nosso, né? Que elas atraem por quimiotaxia, os melhores espermatozoides. Pode passar. Em estágio de cribagem, a gente vai avaliar a quantidade de células, a simetria delas, a taxa de fragmentação, a presença de multinucleação. Quando a gente fala de simetria, por exemplo, se a gente tem um embrião de 3 células, uma vai ser maior e as outras 2 vão ser menores. Então, obviamente, as 3 não vão ter o mesmo tamanho, não é esse o sentido da simetria. Mas o embrião com um número par de células, as células são para ter o mesmo tamanho. Pode passar. Em estágio de blastocisto, a gente vai avaliar o grau de expansão, que a gente classifica de 1 a 6, sendo que o 6 ele já saiu da zona, já é um embrião completamente eclodido. A compactação da massa celular interna, que é o que vai dar origem ao feto, e a coesão e quantidade de células atrofectodermo, que são as células que vão dar origem à placenta e aos anexos embrionários. Pode passar. Bom, com o cultivo prolongado, então o cultivo dos embriões até D5, D6, D7, né, até eles chegarem em blastocisto,
teoricamente, os embriões que têm menos chance de desenvolver, os embriões que são alterados, eles vão apresentar bloqueio de desenvolvimento. E o que a literatura nos mostra hoje é que blastocistos podem ter a maior chance de implantação quando comparados a embriões em estágio de clivagem, devido ao menor risco de aneuploidia, porque os outros já pararam de se desenvolver, e melhor sincronicidade com o endométrio, né? Então, no ciclo natural, né? Numa gestação natural, o embrião de clivagem ainda tá nas tubas, né? Que é um outro ambiente, é um outro pH, são outros nutrientes que ele precisa. E o blastocisto, ele já está no útero, que é onde a gente vai depositar na hora da transferência embrionária. Então, ele vai estar no estágio certo, no lugar certo, na hora certa. Pode passar. A biópsia embrionária pode ser uma ferramenta também, né? Claro que não para todas as pacientes, né? Tem que ter parcimônia na hora de indicar a biópsia, né? E a gente consegue identificar se existe aneuploidias, que são alterações no número de cromossomos nas células que são retiradas. A transferência de embriões aneuploides resulta em mais de 86% de abortamento por gestação clínica obtida, né? De acordo com esse trabalho do Capalbo do ano passado, o que sustenta que o PGTA, que é a análise de aneuploidias, pode ter uma maior taxa de implantação. Então, embriões euploides, a gente espera que tenha uma maior chance do que embriões aneuploides, e a gente, fazendo esse teste, a gente consegue identificar quais são euploides e favorecer a transferência desses primeiro. Pode passar. O assistente hatching, como a doutora Fernanda falou, não tem evidência científica de boa qualidade que definam que ele realmente é uma técnica assim, que faz diferença, mas no geral não tem indicativo de que é ruim para o caso da paciente, e o resultado dos trabalhos são muito dependentes de acordo com o grupo analisado, né? Então, pacientes que tiveram mais do que uma falha de implantação pode ser uma alternativa, pode ser útil, mas também não quer dizer que vai ser a chavinha que vai mudar ali e resolver, né, todos os problemas. Pode passar. A inteligência artificial, ela, como todas as inteligências artificiais, é um processo de aprendizagem, né? Ela vai aprendendo e analisando dados que você fornece para ela. Existem sistemas que você não precisa alimentar com esses dados, e tem sistemas que você precisa alimentar. Aí depende do que você tem no seu laboratório, né? Mas quando tem a inteligência artificial, com base nos dados de ritmo de desenvolvimento, padrão de desenvolvimento, de clivagem, de quanto tempo demorou para atingir a fase de blastocisto, quanto tempo ficou com 5 células, quanto tempo ficou até atingir um blastocisto completamente expandido. Com base nisso, ele vai atribuir notas aos embriões e classificar quais são os melhores para transferir ou para congelar e quais são inadequados, ou que pararam de desenvolver. Então, na imagem da direita, tem os embriões em azul, que são os elegíveis para transferência e para congelamento, e em vermelho, os que pararam de desenvolvimento ou que não são viáveis. Pode passar. A transferência de embrião descongelado, ou seja, ao invés de transferir no mesmo ciclo da indução, congelar ele, esperar a paciente menstruar, fazer o preparo do endométrio e transferir o embrião descongelado em outro ciclo, favorece uma melhor sincronia entre o embrião e o endométrio, e pode ser que essa receptividade do endométrio seja melhor devido à ausência dos hormônios do estímulo. Pode passar. Mais importante de tudo, acho que é uma das palavras que mais se fala hoje em tratamento de reprodução, que é a individualização. E isso vai da parte clínica e do laboratório também.
Então, a gente precisa estudar o ciclo da paciente, a gente tem que ver como que os folículos estão crescendo, qual o tamanho desses folículos, respeitar o tempo e o ritmo dos embriões, saber a hora de biopsiar, saber qual é a hora de congelar, quanto tempo aquele embrião precisa no congelamento, ou observar o movimento dele durante o congelamento, durante o descongelamento, para a gente saber quando que ele está pronto para passar para a próxima etapa. E a gente tem laboratórios, a gente tem sistema executivo, a gente tem meios de criopreservação que nos dão essa facilidade hoje. Então, a gente consegue prestar mais atenção nos óvulos, a gente consegue prestar mais atenção nas espermatozoides, a gente consegue avaliar melhor nossos embriões com tantas ferramentas que a gente tem hoje. Pode passar. Então, para ter os melhores embriões possíveis no laboratório, a gente precisa evitar contaminação, variação de temperatura e umidade, exposição à luz. Nos meios de cultivo hoje, geralmente já não tem os compostos que degradam na luz e seriam ruins para o embrião, mas ainda é recomendado que não tenha essa exposição excessiva, principalmente se não for com luz adequada, né? Lâmpada halogênica, enfim. Fatores tóxicos, né? Então, evitar passar muito álcool no laboratório, passar só no final do dia, não passar entre os procedimentos, fazer limpeza só com água, ou com água oxigenada. Evitar a manipulação excessiva. Então, você sabe que a paciente vai fazer biópsia, por exemplo, e protocolo do laboratório fazer o assisted hatching só no momento da biópsia. Talvez não tenha necessidade de avaliar no D3. Então, a gente precisa garantir o meio, né, para a gente ter um final melhor, um processo bem feito para ter o melhor resultado no final. E às vezes a ansiedade de querer saber como está o embrião, querer saber, pode ser mais prejudicial do que benéfico, né? Evitar o uso de materiais inadequados e principalmente o desconhecimento de técnicas, né? O laboratório de FIV, ele precisa ser operado por profissionais qualificados, experientes, bem treinados, porque você não conhecer bem uma técnica, você vai levar a erros, e os erros vão levar a gente reduzir a chance de gravidez da paciente. Pode passar. Quando nada dá certo, ou quando não é mais uma alternativa continuar fazendo o ciclo dessas formas, né? Sempre há a opção de fazer a recepção de óvulos, de sêmen, de embriões, ou mesmo útero de substituição. E achei muito importante ressaltar também a necessidade de um acolhimento da paciente, porque não só as pacientes com falha recorrente de implantação, né, mas todas elas que estão passando por um tratamento de fertilidade, ou que nem começaram o tratamento ainda, mas que estão vivenciando a infertilidade, elas sofrem muito, e a gente precisa dar um suporte para elas, porque o estresse, a gente sabe que é muito ruim para o organismo, e se a gente quer ajudar ela a engravidar, o estresse também é importante. Então, a gente tentar minimizar esse estresse é fundamental para a gente ter a paciente com a gente, ela saber que a gente está com ela, e a gente garantir o melhor tratamento possível. Pode passar. Isso eu já falei, é isso aí mesmo. Ana, vou pedir para você dar uma aceleradinha, que a gente está meio que chegando no nosso tempo já, tá? Já terminei isso daí, pode passar. Então, a implementação dessas estratégias pode ajudar a aumentar a chance de uma implantação bem-sucedida e ajudar as pacientes a ter o filho tão sonhado e tão batalhado. É isso. Eu coloquei as referências em link, e se você quiser era mais fácil de copiar, daí a Cris manda para vocês. E que é só clicar, não tem que ficar digitando, procurando. É só copiar aqui e colocar. Pode passar. E muito obrigada. Ótimo, Ana, foi super boa a sua aula. A gente discutiu bastante coisa, eu acho que quando a gente fala de laboratório, lógico que tem muita coisa, mas o
Quando a gente faz a pergunta para vocês, é um pouco assim, no sentido de, quando a gente escolheu o embrião bom, né? A gente tem um embrião top quality, morfologia super boa, euploide e não engravidou. E aí é essa a Sim, resposta que a gente quer, né? A gente quer uma resposta que ninguém tem ainda, né? é. A gente, essa é a dúvida, né? E a Fernanda com os add-ons, com tudo que a gente faz para tentar buscar resposta, tentar encontrar um caminho. E eu vou deixar agora aberto para quem quiser fazer uma pergunta. Eu vi que aqui fizeram uma pergunta, tem uma pergunta aqui no chat, que perguntou a respeito da técnica. Existe melhor relação da classificação de embriões no time-lapse com a euploidia e a neuploidia? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para Trabalhos que falam que responder. sim, Essa é a pergunta de $1 milhão, que né? não. Essa é a pergunta de $1 milhão. A gente sonha em ter, ainda não existe uma correlação absoluta, mas... Pode ser um indicativo, né? Ah, Tempo para atingir 5 células pode predizer se o embrião triploide se corrija. mas infelizmente a gente ainda não Mas não tem... tem uma para bater o martelo, né? Por enquanto, quem não vê ploidia. Acho que a gente ainda tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse termo de correção, né? Ainda não é bem estabelecido dizer Assim que como a embrião se mesma pergunta, acho corrige, que né? do Jones também, do Jones Ribeiro também, a mesma pergunta, acho que também do PGT não invasivo também, como uma realidade, a gente também está no mesmo... Tá ainda fase de pesquisa Acho que o clínica. PGT não invasivo, ele está no mesmo... Ele é até um pouco melhor, né? Acho que do que o que a gente tem hoje de inteligência artificial para avaliação em time-lapse, mas ele ainda é uma limitação e a gente precisa de placas específicas onde não é compartilhamento do meio de cultivo. E a gente tem aquela limitação também do embrião ter que ser transferido mais tarde, porque essa análise vai acabar aparecendo, sendo a expressão das proteínas mais no D6, né? Então a gente acaba tendo uma transferência em tempo mais prolongado no laboratório. Por hora também não substitui a opção invasiva, né? Com a retirada. Eu Infelizmente. Seria posso uma fazer um terapia comentário? complementar. Pode, lógico. Eu acho que tanto o PGT, menos o PGT não invasivo, mas eu acho que da inteligência artificial, time-lapse, KidsScore, DataScore, Chloe, eu acho que todos esses algoritmos, talvez por hora eles não substituam o PGT de maneira alguma, apesar dos estudos do Messing, dessa turma aí, correlacionarem, predizerem, né, a taxa de aneuploidia com bastante acurácia, de acordo com os algoritmos deles. Eu acho que a grande sacada é, talvez, utilizar essas inteligências, esses algoritmos, associados, obviamente, com morfologia estática e outros parâmetros do laboratório, para se selecionar quais embriões devem ser levados à biópsia, entendeu? Então, a ajuda dessas ferramentas para se selecionar, até por preço, até para não sair por aí biopsiando todo mundo. Então, esse embrião, esse, tem Vale a chance de pena ser biopsiar. transferidos. Então, vamos biopsiar esses e tem chance de serem euploides ou aneuploides. Esse embrião é lindo, mas ele, aqui, de acordo com o meu algoritmo, ele tem chance de ser um embrião aneuploide, então vamos tirar termo. Eu acho que é meio que por aí o benefício dessas ferramentas associadas à aneuploidia por hora. Com certeza. Acaba que a gente pode ter o resultado, daí a gente tem vários embriões euploides, aí a gente vai na morfologia, aí depois a gente vai na nota. São critérios de desempate, né? Na hora de transferir o embrião. Exato. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu acho que alguém perguntou. Não, confundi. Nada. Acho que é o chat, né? É só fazer um parênteses aqui no laboratório. Eu acho que hoje a gente tem falando bastante de aneuploidia induzida. Então, acho que traz esse assunto, esse olhar para dentro do laboratório do que a gente está fazendo. A gente ficou tão fixado em qualidade embrionária que a gente perdeu um pouquinho o foco em competência dos gametas, o ovário. A gente fala tanto em eros, ninguém se preocupa em dosar, né, uma produção de espécime reativa de oxigênio.
de ver realmente o impacto disso. Quando a gente fala de DNA mitocondrial, eu olho muito mais no estresse que o laboratório tem do que realmente a quantidade de DNA mitocondrial propriamente dita. Para mim é um ótimo indicador de qualidade laboratorial. A gente vê que realmente alguns laboratórios produzem mais embriões estressados do que outros. Então, acho que esse assunto sobre aneuploidia induzida, eu acho que vai somar bastante nesse assunto de falhas repetidas de implantação. Tem um laboratório que produz embriões de boa qualidade, mas com alto índice aí de falha de implantação. Então, acho que Cris, a gente passa a olhar o laboratório com outras perguntas, sabe? Com outras Cris, preocupações. eu ia perguntar, existem laboratórios que produzem maior... Existe esse dado? Desculpa a minha ignorância. Existe. Se você pegar esses trabalhos de MitoScore, claramente você vê laboratórios com maior Isso é muito índice de importante, aneuploidia né? do que outros. Às vezes a gente fica olhando tanto para fora, esquece de olhar para dentro. Isso é muito interessante. Mas, doutor Fernando. Mário, Doutor Mário, adiciona algum comentário, doutor Mário? comente, doutor Mário. A Raíssa perguntou. Doutor Mário só Não, deu eu só tchau, queria, falou, sigam vocês aí. não, eu só Olá, queria doutor. parabenizar as moças aí, as doutoras que apresentaram aí, fizeram as apresentações, que foram muito esclarecedoras aí para a gente. Sem maiores comentários. Esse comentário da Cris também é muito importante. Gostei muito desse parêntese que ela abriu aí, né, em toda essa informação que vocês nos deram. Parabéns. Obrigada, Tem doutor. alguém aqui Prazer. perguntando, Cris, aí lê aí a pergunta da Raíssa, ou vocês já leram? Não. A questão do espermatozoide com relação à falha de implantação acontece muito? É mais em relação ao óvulo ou é a mesma porcentagem? Quero ver quem vai responder. Vai responder bonita. Cadê o Zuro desse lugar? Quem que é a profa? Quem que é a profa, Fernanda? A profa não veio. Quem que é o debatedor? Quem é Cadê o o moderador? debatedor? Bota o Quem é a moderador. coordenadora, Cristina? A Olha, gente Raíssa, tem olha, algum eu Zuro vou aqui, dizer. algum Andro? hoje especificamente atendi um casal que era um oligosperma, mas um óligo grave mesmo, com uma motilidade de 5%, 10%, e a esposa 41 anos. E aí, Que é de pior, a idade do 10 homem. óvulos maduros no dia, sem problemas no processo de injeção, um blasto. E eles fizeram exatamente essa pergunta que a Raíssa me fez: quem que é o culpado, né? Pois é. Difícil a gente definir quem é o culpado nesse cenário. 50-50. É o casal. Até para É eles não se sempre o casal. separarem. É uma resposta muito evasiva, né? Eu acho que a gente falta um pouco de conhecimento para a gente de como testar. Não tem como a gente testar óvulo e nem espermatozoide, como se a gente fosse testar fósforo antes de usar, né, na viagem, né? Não É, tem como testar, né? Você tem existe, como testar existe, outros espermatozoides via porcentagem de fragmentação, mas no sêmen ruim desse, muito difícil você conseguir também melhorar alguma coisa. Por mais existe que você teste. ferramentas de... Desculpa. Não, a gente... Existe ferramenta de análise genética, né? Só que não tem disponível ainda no Brasil, que consegue identificar a origem das alterações genéticas. Então, Ah, não, isso é. embrião aneuploide, dá para saber Mas se é de a questão é, a gente não oposta vai mandar, do a gente não vai mandar espermatozoide. esse embrião que Exatamente. não desenvolveu para análise. Exatamente. É Tem uma esse coisa mais ponto. de Mas aí bancada. isso acaba sendo mais importante para definir, tipo, Né? vai para receber óvulo, vai receber sêmen. Acaba, mas não traz uma grande Eu acho que cabe aí uma resposta. questão que a gente tem. Eu acho que tem mudado isso um pouco nos últimos anos, sobretudo na última década, mas a questão da negligência que nós temos quanto ao fator masculino de infertilidade, né? Uhum. A velha história de ver o espermatozoide como um simples carregador do material genético, e não é só isso, né? Tem diversos fatores masculinos, enfim, que são muito importantes para o desenvolvimento embrionário, que não só o fator genético.
E aí Então, perguntaram também a experiência da clínica com o Zymot. Quero ver mas vocês responderem a aí- pergunta do Dr. Wellington. Se você sabe, se você tem a chance de saber que a neoploidia do embrião é induzida, vocês transfeririam? É com o paciente. O risco é. Mas não tem como identificar isso, tem? Não tem como identificar. Se tivesse um teste, vamos uma realidade aí, que se tivesse um teste que identificasse essa aneuploidia induzida, se fosse um teste bom, você pode propor, seria o mesmo que transferir um embrião sem teste genético. Sim. Sim. Qual a experiência de vocês com Zymot? Posso? Sou fominha? Oi? Quem quer Como assim? responder esta? Eu Quem é quero Ribeiro Clínico? responder, quero saber se eu estou muito fominha de querer responder tudo. Não, Pode falar. responder. A gente quer ver sua cara, inclusive. Não É posso. verdade. Não posso, porque minha internet está muito ruim aqui em casa. Se eu ligar a câmera, cai o microfone. Dá um pouco de medo. É. Mesmo. Fora que eu estou fazendo drenagem. Mas e o Zymot? Vocês E o estão. Zymot? Quem está indicando o Zymot, eu Zymot vou aí falar nos do Zymot. tratamentos? Eu quero falar do Zymot porque... Eu queria fazer Zymot para todos os pacientes, tá? Só vou deixar meu manifesto aqui. Esses dias então, eu fiz, já deu o viés esses dias dela. eu fiz um Reels, ele já foi visualizado 2.000 vezes. Então a vontade não é só minha, tá? Eu acho que é geral. A gente fez um trabalho que a gente vai mandar para o congresso, que a gente enviou ontem, hoje, não, que de hoje, quinta, quarta, ontem. Ontem foi o deadline do Congresso Americano, para mandar os hábitos para o Congresso Americano, e a gente fez um trabalho correlacionando o uso do Zymot com os dados morfocinéticos do embrião. Então, dividiu em 2 grupos, a gente fez um matching por idade, e a gente comparou todos os dados morfocinéticos daqueles ósseos injetados, aqueles embriões provenientes de ósseos injetados com semi-preparado com Zymot e semi-preparado com o método tradicional de gradiente. E é bem interessante que a gente viu que os embriões preparados pelo método provenientes de ósseos injetados com o método convencional, eles são mais lentos, principalmente quando você vê velocidade de ciclo celular, de divisões sincrônicas, eles são bastante mais lentos do que os preparados com Zymot, mas isso não teve nenhum efeito na taxa de gestação e na taxa de implantação. Talvez Na taxa de blastulação e na taxa de perda gestacional. Também não. A gente não observou essa diferença. Porém, o nosso N foi pequeno, acho que eram 80 pacientes, se eu não me engano, para cada lado. E então a diferença pode ter aparecido na velocidade dos embriões, porque eram muito mais embriões do que pacientes, e a taxa de implantação a gente faz por paciente, não por embrião. Então, o N clínico, né, é menor. E uma outra justificativa pode ser que, por que a gente faz o time-lapse, né? Não é para ficar fazendo trabalho científico, também, mas a gente faz a gente usa o sistema time-lapse para você poder selecionar aqueles embriões lentos, né? Então, talvez essa desseleção desses embriões lentos para transferência pode ter levado a uma taxa de implantação e gestação similar. Mas eu acho que o Zymot é uma super ferramenta e se eu fosse embriologista, eu também ia querer usar em todos os ciclos. É quando você seleciona melhor o espermatozoide dentro do dispositivo, não sei se todo mundo conhece, mas a gente faz uma filtragem desses espermatozoides por diâmetro, né? Então ele tem uma micromalha, então você já tira os cabeçudinhos, e aí quando você faz eles nadarem naquela área extensa, você teoricamente seleciona os que são menos estressados, né? Então, teoricamente, você geraria embriões com menos erros mitóticos, né? Então, talvez por isso que justificaria essa diferença aí na velocidade de desenvolvimento. Ô, Cris, usar o Zymot aumenta muito o tempo ali de trabalho do embriologista nessa seleção, não? Diminui muito. Diminui. É muito tranquilo. Sim. Tá vendo como elas são injetadas? A gente está achando que ela está toda montada na ciência, ela está com preguiça de fazer gradiente. Que gradiente, menina? Não faço gradiente faz muito tempo.
Swimming in the swimming pool? When there's a rot and there's a cold in the swimming pool? Bom, a brincadeira já respondeu a pergunta. Precisa fazer o gradiente antes do Zymot? Não precisa. O Zymot a gente faz com Não. sêmen fresco direto. E pode ser com sêmen congelado também. Muito bem. Pessoal, mais alguma pergunta? Fernanda, Ana, Dani, querem adicionar mais algum comentário? Pessoal, hoje foi o primeiro fórum. Eu queria que a Patrícia abrisse aqui a câmera para a gente apresentar a nossa nova preceptora aqui, que está compondo o grupo e vai estar com a gente em todos os encontros. Paty, abre a câmera. Bobs. Acho que na próxima eu vou estar melhor, viu? Nossa, Eduardo, que voz Estou mais tentando descansar um pouco. sexy. Você pode abrir a câmera, Pessoal, Paty? Dani, até a Dani apareceu, Patrícia. Cara, tá vendo? Patrícia, se teu marido escuta isso, ele te tira do fórum, hein? Patrícia, abre a câmera, por favor. Pessoal, eu você sou nova encerra, preceptora, estou lá no Sapiente para ajudar o pessoal, né, os alunos, novos alunos. Achei ótima a aula, foi super bacana mesmo, aprendi muito, sempre aprendo muito, né? Acho que a gente tem sempre que aprender. E muito obrigada. Desculpa aí abrir a câmera assim, né? Seja bem-vinda, Patrícia. Bem-vinda. Obrigado a todos pela presença. Agora eu ligo a câmera. 1h40, quase 2 horas de fórum, foi ótimo, hein, pessoal? Obrigado pela presença de todos. Parabéns, Fernanda, parabéns, Ana. Obrigado mais uma vez Obrigada, pelo gente. convite, Cris. Foi ótimo. Até a Obrigada, próxima. gente, pelo convite. Boa noite para vocês. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.